Há momentos em que tudo começa a dar errado. Pessoas se afastam, portas se fecham, a mente se confunde e o coração sente um peso que não sabe explicar. E se eu te dissesse que isso pode acontecer justamente quando você está prestes a receber uma grande bênção? Sim, há sinais claros de que o inimigo percebe quando algo do céu está prestes a se manifestar na sua vida. E é exatamente aí que ele age com mais força. Neste vídeo, você vai entender quais são as 5 coisas que o inimigo faz quando percebe que Deus está prestes a te exaltar e como você pode discernir e vencer cada uma delas antes que roubem o que já é seu por direito espiritual. O primeiro passo é entender que o inimigo não ataca quem está parado. Ele se incomoda com quem está em movimento. Quanto mais perto você está do cumprimento de uma promessa, mais intenso será o contra-ataque. Ele sabe que se não puder impedir o que Deus vai fazer, tentará fazer com que você duvide, desista ou se distraia antes que a bênção chegue. É por isso que, quando as coisas começam a piorar do nada, pode ser o sinal de que o céu está prestes a se abrir. Há uma lógica espiritual em toda guerra. Antes da vitória, vem o teste. E o inimigo é perito em disfarçar o teste como fracasso. Ele semeia o caos ao redor para que você confunda resistência com rejeição. E é nesse ponto que muitos perdem o que estava prestes a ser liberado, porque acreditam que Deus os abandonou, quando na verdade estão atravessando o último estágio da preparação. Mas aqui está a verdade que o inimigo não quer que você descubra. O desespero dele é o maior sinal da sua aproximação do milagre. Quando ele intensifica os ataques, é porque já percebeu a movimentação espiritual que você ainda não viu. É como um ladrão que se apressa para roubar algo valioso antes que o dono chegue. Ele só aparece quando sabe que algo precioso está prestes a ser revelado. Então, antes de continuarmos, pense nisto. E se a fase mais turbulenta da sua vida for exatamente o prelúdio da promessa que você orou por tanto tempo, fique até o final, porque você vai entender como reconhecer cada movimento dele. E mais importante, como permanecer firme até ver a bênção se cumprir diante dos seus olhos. A primeira coisa que o inimigo faz quando percebe que você vai receber uma bênção é tentar te confundir emocionalmente. Ele mexe nos sentimentos, distorce percepções, faz você duvidar das pessoas certas e se apegar às erradas. Quando o coração está embaralhado, o discernimento se apaga. É por isso que nos momentos mais próximos da vitória, tudo parece se tornar uma tempestade de confusão. Ora você se sente cheio de fé, ora vazio. Ora acredita, ora desanima. Essa confusão não é coincidência, é estratégia. O inimigo sabe que emoções instáveis geram decisões precipitadas. Ele te empurra a agir no impulso, a desistir cedo demais, a falar o que não devia. E ao fazer isso, ele planta ruído entre você e o propósito que Deus estava prestes a concretizar. Se ele conseguir te desestabilizar por dentro, não precisa mais lutar por fora. Mas há um antídoto poderoso contra isso: o silêncio e a espera. Quando você para de reagir e decide observar, o inimigo perde o controle. A serenidade espiritual é uma arma que ele não sabe enfrentar. É no silêncio que o Espírito Santo organiza as emoções, limpa as percepções e te devolve o foco. É ali, na quietude, que a confusão se desfaz e a direção volta a ficar nítida. E talvez você esteja justamente nesse ponto, em que tudo parece fora do lugar e o céu, em silêncio. Se for esse o caso, respire e confie. O que parece pausa é, na verdade, preparação. Deus está te ajustando para algo que precisa de estabilidade emocional para ser sustentado. Não lute contra o processo, apenas se mantenha em paz. Agora escreva nos comentários: eu escolho permanecer firme mesmo na confusão. Essa frase é uma declaração de resistência espiritual. Quando você escreve isso, você está dizendo em voz alta: nada vai me tirar da rota do que Deus tem para mim.
A segunda coisa que o inimigo faz, quando percebe que você está prestes a receber uma bênção, é provocar rupturas nos relacionamentos. Ele sabe que a divisão é uma das maneiras mais eficazes de interromper a bênção antes que ela se manifeste. Quando o ambiente se contamina com ofensas, orgulho e mal-entendidos, a presença de Deus se entristece e o fluxo espiritual que traria a promessa é retardado. Por isso, não se assuste se, de repente, pessoas próximas começarem a agir de forma estranha, se conversas simples virarem discussões, se laços antigos começarem a se desfazer. Esse tipo de turbulência não é aleatória. O inimigo trabalha para criar brechas emocionais. Ele sopra interpretações erradas, estimula suspeitas, exagera gestos e silêncios, faz você se sentir injustiçado, traído, esquecido. E antes que perceba, a amargura se instala. Ele sabe que um coração magoado perde a clareza para discernir o que vem de Deus. O perdão, nesse contexto, é mais do que um ato de bondade, é uma arma espiritual. Quando você decide não revidar, não alimentar discussões, não responder na mesma moeda, você desmonta a estratégia. Porque o inimigo depende da sua reação para manter a chama acesa. Ignorar o ataque é, na verdade, a forma mais madura de vencê-lo. Jesus sabia disso. Ele foi traído, humilhado e, mesmo assim, permaneceu centrado na missão. Não porque não sentisse dor, mas porque sabia que o propósito era maior que a ofensa. É por isso que, quando a tensão aparecer, escolha a paz. Não porque o outro mereça, mas porque você sabe o que está em jogo. A bênção que se aproxima é delicada, preciosa, e o inimigo sabe disso. Ele vai tentar fazer você perder tempo em batalhas inúteis, enquanto a vitória espiritual se aproxima no horizonte. E antes de irmos adiante, pense com sinceridade. Existe hoje alguma relação que o inimigo está usando para roubar sua paz? Talvez não seja o outro que precise mudar. Talvez seja Deus te chamando para guardar o coração antes que o desgaste te afaste do milagre. A terceira coisa que o inimigo faz quando percebe que uma bênção está vindo é fazer você duvidar de si mesmo. Ele planta pensamentos como: eu não sou digno, não vai dar certo, talvez não seja para mim. Essas frases soam como autocrítica, mas são sementes de desânimo lançadas por ele. Porque o inimigo entende que, se conseguir te convencer de que você não merece, ele não precisa mais lutar contra a promessa. Você mesmo a rejeita. É um golpe silencioso, mas devastador. Ele mexe no senso de identidade, questiona o seu valor, distorce a forma como você se enxerga. De repente, você começa a se comparar, a se sentir pequeno, inadequado. E o pior, começa a acreditar que o tempo de Deus já passou para você. O inimigo sabe que um coração cansado é fácil de manipular. Por isso, ele se aproveita do cansaço para te fazer duvidar do que Deus já confirmou. Mas o que ele esquece é que a bênção não é uma recompensa por perfeição. É um presente por fidelidade. Deus não procura impecáveis, procura disponíveis. Pessoas que, mesmo cansadas, continuam acreditando, mesmo feridas, continuam orando. É isso que confunde o inimigo, quando você não desiste mesmo sem entender. Se você está ouvindo isso e sente que perdeu a confiança em si, lembre-se, você não foi escolhido por acaso. Cada lágrima, cada espera, cada porta que se fechou fez parte de um treinamento invisível. A bênção que vem exigirá maturidade e você está sendo moldado exatamente para sustentá-la. Agora imagine, e se o inimigo soubesse que mesmo depois de tudo o que tentou, você vai continuar acreditando? Que tipo de desespero isso causaria nele? Talvez seja por isso que ele intensificou tanto os ataques ultimamente, porque já viu que, apesar de tudo, você não quebrou. E é aí que a história muda. A quarta coisa que o inimigo faz quando percebe que você está prestes a receber uma bênção é mexer na sua rotina espiritual. Ele sabe que, se conseguir enfraquecer seus hábitos de fé, o fogo interior começa a apagar aos poucos. E ele faz isso de forma sutil, com cansaço, distrações, compromissos urgentes ou até com a sensação de que orar não adianta mais.
O inimigo não precisa te afastar de Deus de uma vez. Basta fazer você se acostumar a viver sem a presença dele todos os dias. É assim que a fé esfria, não com rebeldia, mas com distração. Um dia você deixa de orar porque está cansado. No outro, não lê a palavra porque o tempo apertou. E quando percebe, o coração está seco, distante. O inimigo entende que quando você se afasta da fonte, tudo perde o sentido. A fé vira teoria e a vida espiritual se torna um hábito vazio. É aí que ele encontra brecha para infiltrar pensamentos, dúvidas e até desejos que antes não existiam. Mas há algo poderoso em simplesmente voltar. Mesmo uma oração curta, sincera, dita em meio ao caos, é suficiente para reacender a conexão. O inimigo não sabe lidar com quem insiste em se reerguer. Ele teme a constância, porque ele se alimenta das pausas espirituais. E quando você decide recomeçar, ele perde o controle. Não importa quanto tempo ficou distante, o simples ato de se voltar para Deus já o desarma. Talvez você sinta que está esgotado, que perdeu o brilho da fé, mas não se engane. Isso não é o fim, é o sinal de que você está a um passo da renovação. A presença de Deus nunca se retira de quem o busca, ainda que em silêncio. Tudo o que o inimigo quer é que você acredite que acabou, quando na verdade o recomeço está pronto, te esperando. E antes de seguirmos, pergunte a si mesmo: qual foi a última vez que você sentiu realmente a presença de Deus? Não como uma lembrança, mas como uma realidade viva. Talvez o inimigo tenha mexido justamente nisso porque sabe que se você voltar a sentir, nada mais vai te parar. A quinta e última coisa que o inimigo faz quando percebe que você vai receber uma bênção é lançar distrações disfarçadas de oportunidades. Ele sabe que se não puder te afastar com medo, vai tentar te afastar com brilho. Ele vai colocar à sua frente coisas que parecem boas, mas que chegam no tempo errado. Pessoas, ofertas, convites, caminhos que te atraem, mas desviam a rota. Ele não precisa destruir o propósito se conseguir apenas te atrasar. Essas distrações são perigosas porque se parecem com bênçãos. São atalhos que prometem alívio rápido, mas roubam a profundidade. O inimigo age justamente no ponto em que a ansiedade encontra a impaciência. Ele te faz acreditar que Deus está demorando e que você mesmo pode resolver. E é assim que muita gente perde o que já estava vindo, por tentar antecipar o que só a fé podia sustentar até o fim. A maturidade espiritual consiste em reconhecer quando algo é bom, mas não é para agora. O inimigo conhece o poder da espera, por isso ele tenta roubar sua paciência. Ele quer que você desista dias antes da bênção chegar, que aceite migalhas no lugar do banquete. E toda vez que você resiste, o céu se movimenta um pouco mais a seu favor. Talvez neste momento você esteja diante de uma decisão assim, algo que parece incrível, mas não traz paz. E essa ausência de paz é o aviso que o Espírito Santo envia quando algo não vem dele. Se o coração precisa ser forçado, o tempo ainda não chegou. O inimigo é esperto, mas ele não sabe lidar com quem tem discernimento. E aqui está algo para te fazer refletir. E se a porta que você tanto quer abrir agora for exatamente aquela que Deus está mantendo fechada, não por punição, mas por proteção, talvez a bênção que você está esperando não tenha sido negada, apenas está sendo guardada até que você esteja pronto para recebê-la sem perdê-la. Agora que você entende as 5 principais ações do inimigo quando uma bênção está prestes a chegar, é importante perceber como ele reage quando suas estratégias falham. Quando ele percebe que você não cedeu à confusão, que não se deixou dividir, que não duvidou de si mesmo, nem se afastou da presença de Deus, nem caiu nos falsos atalhos, ele muda de tática. O inimigo começa a atacar o seu ânimo. Ele tenta te convencer de que, mesmo resistindo, nada está acontecendo. Ele usa o tempo como arma, como se o atraso fosse um sinal de abandono. Mas o atraso de Deus nunca é negação. O tempo de espera é o terreno onde a bênção cria raiz. O inimigo
quer que você acredite que o silêncio é ausência, mas na verdade é o momento em que Deus mais trabalha. Só que do lado invisível, Ele te observa amadurecer, aprender a confiar, crescer na fé. Enquanto isso, o inimigo se desespera, porque o que era para te quebrar está te fortalecendo. É por isso que a paciência é tão poderosa. Ela humilha o inimigo. Enquanto ele tenta te apressar, você escolhe confiar. Enquanto ele quer ver sua ansiedade te dominar, você responde com serenidade. Essa postura o desarma completamente, porque ele não entende alguém que adora mesmo cansado, que crê mesmo sem ver. É a fé madura que o derrota, não o esforço humano. E talvez seja esse o ponto em que você está agora, cansado, mas de pé. O inimigo apostava que você desistiria e mesmo assim você continua. Isso o enfraquece, porque ele não tem resposta para quem insiste em permanecer, mesmo sem entender tudo. A fé perseverante é a linguagem que o céu entende e o inferno teme. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa resistência, e é isso que poucos percebem. Às vezes, o inimigo intensifica os ataques não para te destruir, mas porque ele já viu o que você ainda não viu. Ele já percebeu o tamanho da bênção que está vindo e está tentando te distrair antes que você enxergue o que Deus está preparando. E é justamente aí que entra a virada espiritual. Quando você decide permanecer em paz, enquanto tudo tenta te tirar do eixo, o inimigo perde o acesso. Ele não pode habitar em um coração firme. Ele precisa de brecha emocional, de ressentimento, de pressa, de medo. Quando você não oferece nada disso, ele recua. É por isso que muitos ataques cessam quando você simplesmente para de reagir e começa a confiar. A fé silenciosa é o grito mais alto no mundo espiritual. Ela diz: eu ainda acredito, mesmo sem respostas. E o céu responde a esse tipo de postura. Deus não se move por desespero, mas por confiança. Cada vez que você escolhe permanecer, você constrói um muro que o inimigo não consegue escalar. É assim que os milagres amadurecem, na constância, na disciplina, na entrega. E não se engane, há recompensas para quem resiste. Quando a bênção chega, você entende o porquê da luta ter sido tão intensa. Deus não te preparava apenas para receber, mas para sustentar. O que vem de Deus exige maturidade espiritual. Por isso, Ele permite que você enfrente provas que moldam o caráter e fortalecem o espírito. Então, se você está no meio do caos, olhe ao redor com novos olhos. O inimigo não se levanta por acaso. Ele só se manifesta quando sente o cheiro da vitória. Isso significa que algo já está sendo liberado em sua direção. O que hoje parece desordem, amanhã será testemunho. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu estou mais perto da minha bênção do que imagino. Declare isso em fé. Essa frase é uma semente espiritual, e quem planta fé, colhe promessa. E prepare-se, porque no próximo ponto você vai entender o que Deus faz depois que o inimigo tenta tudo e ainda assim falha. Quando o inimigo percebe que falhou em te derrubar, algo extraordinário acontece. Deus começa a reverter o ataque em favor da bênção. O mesmo cenário que o inimigo tentou usar para te ferir se torna o palco onde Deus vai te exaltar. É nesse ponto que o sofrimento ganha sentido. Aquilo que parecia perda se revela como preparo. As lágrimas se transformam em combustível para um testemunho que glorifica o nome de Deus. Muitos não entendem que o inimigo não pode agir fora dos limites que o próprio Deus permite. Ele é uma ferramenta involuntária nas mãos do Criador. Cada golpe que tentou te paralisar serviu apenas para te alinhar com o propósito. Foi nas quedas que você aprendeu a depender. Foi na dor que você aprendeu a orar. Foi no silêncio que você aprendeu a discernir. Tudo o que o inimigo tentou usar para o mal, Deus está usando para te posicionar. E é por isso que, quando a bênção chega, ela não vem sozinha. Ela traz maturidade, sabedoria, discernimento e autoridade espiritual. O inimigo sabe que não está apenas perdendo uma batalha,
Ele está assistindo você se tornar mais forte do que antes. Ele tentou impedir a promessa, mas acabou acelerando seu crescimento. O mesmo ataque que ele lançou te fez descobrir o poder da resistência. Então, quando você olhar para trás e lembrar do que viveu, vai perceber: não foi o inimigo que te derrotou, foi você quem derrotou o medo. Ele não conseguiu impedir a bênção porque Deus já tinha decretado. E quando Deus fala, nenhuma força é capaz de desfazer. O que parecia atraso era só Deus construindo alicerces mais firmes para sustentar o que estava vindo. E talvez agora você esteja nesse limiar, entre o fim da guerra e o início da colheita. Pode parecer calmo demais, silencioso demais, mas é exatamente nesse sossego que o céu se movimenta. O inimigo recuou, mas Deus avançou. Algo novo está sendo preparado e você vai entender em breve por que tanta luta foi necessária. Agora olhe para tudo o que você enfrentou. Cada confusão emocional, cada perda, cada dúvida, cada distração, tudo tinha um propósito. O inimigo só ataca o que tem valor. Ele sabia que havia uma unção sobre a sua vida, algo que estava prestes a ser derramado, e tentou impedir, mas não conseguiu. Você atravessou. E agora, o que antes era resistência está prestes a se transformar em revelação. Deus não apenas vai te entregar a bênção, Ele vai te mostrar por que precisou esperar tanto por ela. Porque bênçãos imaturas se perdem rápido, mas bênçãos sustentadas pela fé permanecem. Cada oração feita em lágrimas foi registrada. Cada noite sem respostas foi ouvida. Deus não desperdiça dor. Ele a transforma em direção. E o que o inimigo tentou destruir será justamente o ponto que Deus usará para te honrar. Por isso, quando a bênção chegar, e ela vai chegar, não se esqueça de quem você se tornou no processo. Não perca a humildade nem o coração grato. Lembre-se, o poder de Deus não está apenas em te abençoar, mas em te transformar, para que você saiba viver o milagre sem se perder nele. O inimigo teme não apenas o que Deus vai te dar, mas quem você está se tornando. Então, permaneça firme, guarde no coração tudo o que aprendeu. A guerra foi intensa, mas a vitória é certa. O inimigo tentou te confundir, dividir, paralisar, enfraquecer e distrair, mas em todas essas áreas Deus te fortaleceu. E agora, o que vem sobre a sua vida não é apenas uma bênção, é um novo tempo. Uma nova identidade, uma nova estação marcada pela presença do Altíssimo. Se esta mensagem falou ao seu coração, fortaleça essa corrente de fé. Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações para continuar recebendo palavras que alimentam sua alma. Isso não é só um gesto, é uma forma de declarar que você permanece firme, escolhendo todos os dias acreditar que Deus está no controle, mesmo quando o inimigo tenta te convencer do contrário. Agora que a bênção está se aproximando, existe um último campo onde o inimigo ainda tenta agir: a mente. Ele sabe que se não conseguir te deter de fora, tentará te enfraquecer por dentro. É nessa fase que surgem pensamentos como: será que mereço isso? E se tudo der errado? E se eu perder depois que receber? O inimigo é mestre em provocar insegurança no momento em que você deveria estar mais confiante. Ele quer te fazer sabotar a própria colheita antes de ela florescer. Esses pensamentos não vêm do nada. Eles aparecem porque o inimigo sabe que a mente é o portão das decisões. Se ele conseguir plantar medo, ele cria paralisia. Se ele semeia culpa, cria auto-boicote. É por isso que a Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A guerra espiritual acontece primeiro na mente, e é ali que a vitória precisa começar. A maneira de vencê-lo é substituindo mentiras por verdades. Quando o medo disser: você não vai conseguir, declare: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a culpa disser: você falhou demais, diga: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando a dúvida tentar dominar, responda com fé: a palavra de Deus é a única espada que corta os pensamentos que não vêm dele. Lembre-se,
O inimigo não tem poder para roubar sua bênção, apenas para te convencer a desistir dela. Ele é especialista em criar ilusão. Por isso, cada vez que um pensamento negativo surgir, pergunte: essa voz me aproxima ou me afasta de Deus? A resposta revelará sua origem. Quando você aprende a filtrar seus pensamentos pela verdade, o inimigo perde o direito de habitar em sua mente. E talvez seja exatamente isso que ele teme agora, o fato de você estar acordando espiritualmente. Porque quando a mente se renova, o coração se fortalece, e o que antes parecia impossível passa a ser inevitável. E é aí que o inimigo percebe: já não tem mais domínio sobre você. Quando o inimigo perde acesso à mente, ele tenta um último recurso: fazer você duvidar do tempo de Deus. Ele sussurra: se fosse para acontecer, já teria acontecido. Ele sabe que o tempo é uma das ferramentas mais poderosas para enfraquecer a fé. Mas o que ele ignora é que o tempo de Deus nunca atrasa, ele amadurece. Enquanto você espera, o céu organiza o que precisa se alinhar para que a bênção chegue na hora exata. Muitas pessoas desistem não porque não creem, mas porque se cansam de esperar. E é aí que o inimigo vence, não na batalha espiritual, mas no desgaste da alma. Ele quer que o cansaço fale mais alto do que a promessa. Ele quer que você confunda o silêncio de Deus com esquecimento, mas o silêncio de Deus é sempre intencional. É o intervalo entre o preparo e a manifestação. Deus não demora, ele constrói. E quando a bênção chegar, você vai perceber que tudo fez sentido. Os nãos, os desvios, as pausas, as orações sem resposta. Tudo foi arquitetura divina. O inimigo tentou te apressar, mas Deus te segurou, porque o que está vindo precisa de estrutura emocional e espiritual para permanecer. Então, se hoje você sente que está demorando demais, lembre-se: o que custa tempo tem valor eterno. A bênção apressada se perde, a bênção amadurecida permanece. Continue crendo mesmo quando não há sinais. Porque a ausência de movimento visível não significa inatividade divina. Às vezes, é no invisível que Deus realiza os maiores milagres. E pense comigo: e se o atraso que você reclama hoje for, na verdade, o escudo que está te protegendo de algo que ainda não está pronto para te receber? O inimigo tenta te convencer de que Deus esqueceu, mas Deus está apenas te preparando para viver algo tão grande que, se viesse antes, você não suportaria. Agora que você entende cada movimento do inimigo, olhe para trás com novos olhos. Percebe como tudo se conecta? A confusão emocional, as rupturas nos relacionamentos, as dúvidas sobre si mesmo, o enfraquecimento espiritual e as distrações disfarçadas. Nada disso foi por acaso. Cada tentativa do inimigo teve um propósito oculto: te provar antes que Deus te promovesse. O que parecia caos era apenas o ensaio para o cumprimento da promessa. É como se o céu inteiro observasse você permanecer firme quando tudo desabava. E foi justamente ali, na sua resistência silenciosa, que Deus escreveu um novo capítulo da sua história. Ele viu quando você continuou orando, mesmo sem força. Ele ouviu suas lágrimas quando ninguém mais ouvia. Ele te observou sem desistir, mesmo quando o inimigo dizia que já era tarde demais. É isso que o torna digno da bênção. Não o desempenho perfeito, mas a fidelidade em meio à dor. O inimigo tentou te parar porque sabia que, se você atravessasse essa fase, sairia com autoridade espiritual. Ele não tem medo da sua oração bonita, mas teme o seu coração quebrantado, porque um coração rendido é incontrolável pelo mal. E agora, o que ele temia está acontecendo. Você amadureceu espiritualmente e já não é mais o mesmo. Deus estava te preparando para carregar o que muitos não suportariam. Por isso a guerra foi tão intensa. Ele precisava te firmar para que a bênção não te destruísse. O inimigo pensou que estava vencendo, mas só estava colaborando com o plano maior. Ele acelerou o seu processo de crescimento sem perceber. E aqui vai algo que precisa ser gravado no seu espírito. O que o inimigo tentou usar para te enfraquecer será o mesmo cenário onde Deus vai te engrandecer.
E todos que duvidaram do que ele faria através de você verão com os próprios olhos a fidelidade do Senhor se manifestando. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o que ela revela é apenas o começo de algo novo em sua vida. Tudo o que o inimigo tentou fazer, toda a confusão, dor, espera e distração, foi, na verdade, o anúncio de que o céu já estava em movimento. Ele nunca teria se levantado com tanta força se não soubesse o que está vindo. E agora, o que está vindo é um tempo de restituição, de cura e de colheita. Deus vai te entregar aquilo que foi prometido, mas mais do que isso, vai te devolver aquilo que o inimigo tentou roubar. A paz, a esperança, a confiança. O que parecia perdido será restaurado e o que parecia distante será trazido de volta em dobro. Porque Deus não apenas cumpre promessas, Ele as multiplica quando vê fidelidade em meio à guerra. Então, não tema mais. A guerra não foi em vão. O inimigo lutou tanto porque sabia o tamanho da unção que repousa sobre você. Ele tentou te atrasar, mas só conseguiu te impulsionar para o centro da vontade de Deus. Agora, é hora de caminhar com a certeza de que você venceu. Não porque não foi ferido, mas porque não desistiu. Tudo o que Deus te prometeu vai se cumprir. O tempo da espera se encerra quando o propósito se completa e o seu já está maduro. O inimigo sabe disso e é por isso que agora ele silencia. Porque quando Deus decide agir, nenhuma força é capaz de resistir. A bênção não está mais a caminho, ela já começou a se manifestar. Então declare com fé nos comentários: nada pode impedir o que Deus já liberou sobre a minha vida. Essa é a tua declaração de vitória. Guarde-a no coração. Repita-a sempre que o medo tentar voltar. E lembre-se, o inimigo só ataca quem carrega a promessa. E você carrega algo tão grande que até o inferno sabe. Deus está prestes a te surpreender.